Nossa, eu acho que eu saí aqui, peraí. Eu saí da reunião. A base é para muitos atletas o início de tudo, o início do sonho, o início para a realização de uma grande trajetória. É o início de grandes desafios, de grandes oportunidades e, com certeza, o início de muitas oportunidades, de muitas dificuldades. E para falar sobre categorias de base, sonhos e desafios, no programa de hoje eu recebo dois convidados muito especiais. Aline Miranda, que é secretária das categorias de base do River Atlético Clube, e também o professor Nildo Calel, que é coordenador técnico das categorias de base do River Atlético Clube e é também responsável pela captação de jovens atletas do clube aqui no Piauí. Bom dia para vocês, sejam bem-vindos, Aline e professor Nildo. Bom dia a todos, Gil. E eu quero agradecer esse convite de vocês. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto tão importante, né, professor Nildo? Professor, bom dia. Com a companhia da Aline, com certeza a Aline é uma pessoa muito competente. Eu estou com 2 anos com ela, eu aprendi muito com ela, com certeza ela aprendeu muito. Com certeza. Bom, é uma alegria ter os dois aqui, tão conhecedores das categorias de base aqui no estado. E a gente já começa já perguntando para vocês, professor Nildo, qual é o momento atual das categorias de base aqui no Piauí, no referente ao esporte, em especial no River Atlético Clube? O importante é o que a gente está fazendo, que é o essencial, ter todas as categorias, com certeza que a gente está acompanhando nós, o seu trabalho que está fazendo, o seu trabalho que você fez, e a gente tem categoria que só 19, 2015, que a gente chega no trabalho, mas depois de 2018 a gente tem que trabalhar do sub-9 ao sub-19. Esse trabalho que hoje poder falar. Aline, a gente vive um momento difícil, desde março foi declarado aí, fevereiro, março, declarado uma pandemia no mundo, que dificultou a situação do país, do mundo, paralisou os campeonatos. Eu queria saber de você que prejuízos essa paralisação traz para as categorias de base em especial. Assim, infelizmente, como você falou, nós estamos num momento muito difícil, mas assim, nada que nós seres humanos não faça para que possamos nos reinventar, e as categorias de base também não são diferentes, né? A gente precisou fazer uma reinvenção na questão dos treinos, questão de estar também entrando em contato com os nossos atletas, porque, como o professor Nildo falou, nós trabalhamos a categoria de base desde o sub-9 até o sub-19. Teve uma questão de prejuízo por conta dos campeonatos, não é? Porque nós estávamos participando de alguns campeonatos que foram parados, teve uma parada, e provavelmente esses campeonatos não irão acontecer ou não terão continuidade por conta da pandemia, por conta de uma questão sanitária mesmo, porque teve a questão desse prejuízo do próprio desempenho do atleta, porque teve atletas que ficaram parados e tiveram outros não, que tiveram aquela questão de estar fazendo atividade física por conta própria, os pais ajudam. Também tem a questão do próprio atleta não ter esse acesso à internet para a gente estar entrando em contato, questão de alguns que na nossa base a gente não tem atletas só de Teresina, nós temos atletas de outras cidades e até de outros estados também. Teve essa questão desse prejuízo por conta da pandemia, esse afastamento, que não é muito bom para nenhuma categoria de base, apesar de nós estarmos querendo fixar os nossos atletas, nós já temos nossos atletas fixos, mas infelizmente vai haver sim uma perca de alguns atletas por conta também do ano que eles estão, questão da categoria sub-15, sub-13, esses atletas mesmo esse ano eles vão ter um prejuízo muito enorme, porque eles vão perder
um ano da categoria deles. No caso, sub-14, ele fica sub-14, sub-15. Então, os sub-14 esse ano perderam um ano, entendeu? Então, eles só vão ter o próximo ano para o sub-15 deles, que é o ano de auge para a categoria deles. Então, há essa perca tanto para o atleta quanto para a categoria, o clube mesmo em si. Professor Nildo, a Aline falando dessas perdas das categorias, né, da sub-13, sub-15, e a gente houve relatos de muitos atletas que estavam aí no sub-19, que tinha assim, esse ano como último ano para tentar essa mudança, essa virada na sua carreira, na sua vida. O que dizer para esses atletas a partir desse momento que a pandemia modificou toda essa realidade deles? Como você questionou, a questão da Aline questionou, o problema desse ano tem um jogador, por exemplo, tem 13 anos, esse ano vai ser o ano dele, então praticamente ele perdeu, praticamente ele vai ter o ano que vem, trabalhar no sub-14, sub-15, um ano a menos. Então, muitas vezes, muitos atletas não conseguem subir de categoria. Por exemplo, sub-13, nem todos os jogadores do sub-13 conseguem subir. Então, para eles é uma perda muito grande, entendeu? Para todas as categorias. Então, a gente vai ter que olhar com carinho cada atleta desse que estourou na categoria para poder encaixar na categoria seguinte. Né? Tem que trabalhar educativo, tal, com paciência. Isso tem que ser, porque a gente está trabalhando com sonhos. Sonhos é muito complicado. Assim. Bom, é isso, a gente está falando de uma categoria que representa assim, a transformação, a realização de um sonho na vida do atleta, na vida da sua família, na vida de todo mundo, né? Porque muitas vezes esses atletas trazem consigo essa necessidade de transformar a vida da sua família, ver no esporte, no futebol, a única possibilidade de fazer essa mudança de vida, como a gente vê em muitos atletas aqui no país. Aí eu gostaria de saber de vocês, que a gente está falando já nessa questão de sonhos, como é lidar com o não quando vocês fazem essas seleções, essas preleções, fazendo esse trabalho de captação aí no River, como é dizer um não para essa criança, para esse adolescente, para esse jovem que tem esse sonho de ser um jogador de futebol, professor? É a parte mais dolorosa do professor na hora de pensar um atleta. E a gente tem que pensar também no profissionalismo, no clube e no sonho do cada atleta. Então a gente tem que saber a hora certa, a palavra certa, para poder abordar o atleta, para poder fazer a gente e falar que passou, que é uma leitura muito bem que a gente tem. Aline, a gente continua falando sobre sonho, que é assim o que move os atletas. Desde de criança, ele já tem essa necessidade, esse sonho, esse desejo de mudar de vida através do futebol, através de várias modalidades esportivas. Você também está nesse dia a dia, próximo a eles, fazendo essa captação, próximo a essa realidade que não é fácil deles. Como é você, como mulher? É muito mais difícil estar dizendo esse não, presenciar esse não desses atletas? Bem, Gil, é um pouco difícil, mas nós, como profissionais que sabemos como nós devemos proceder, a gente tem que deixar um pouco nossa parte de sensibilidade do lado para a gente ter mais profissionalismo. Porque apesar de aquele atleta, olha, nós temos, às vezes, quando nós fazemos peneiras, a peneira não, a avaliação. Uma vez nós fizemos uma avaliação lá no Albertão, um ano passado, no ano de 2019, olha, simplesmente foram mais de 300 atletas. Olha que você avaliar, 300 atletas para você fechar um grupo com, no mínimo, no máximo, 25 atletas para ir para uma competição, você tem que ter muito profissionalismo na hora de chegar e dizer para aquele atleta que ele não foi selecionado. Dói? Dói. Infelizmente, a gente vê a tristeza no rosto do atleta, do garoto, a gente vê a tristeza no rosto do pai, da mãe, daquela pessoa que está acompanhando no exato momento da avaliação. É ruim,
Eu mesmo, como mulher, eu não vou dizer que eu sou mais sensível do que os meninos, porque eles sabem que eu não sou. Eles sabem que eles são, por exemplo, o professor Nildo é bem mais sensível do que eu em algumas partes, principalmente na parte de avaliação. Geralmente, quando nós estamos na avaliação, ele quer, não, mas aquele garoto aqui, aquele outro garoto ali. Aí eu digo, Nildo, vamos fazer dessa forma. Ele é bem mais sensível do que eu na hora da questão da avaliação. Mas é muito ruim, é uma parte que a gente não gosta de participar. Eu, particularmente, eu não gosto, mas eu preciso ser o mais profissional possível e tentar fazer com que esse momento seja o mais amenizado possível para aquela família, para aquele garoto, quando termina, que eles têm essa questão desse resultado. Eu chego a conversar com eles, com a família, para que eles não, como se diz, não desistam do sonho deles, porque não é uma simples avaliação que vai dizer se ele está apto a não futebol, porque às vezes ele não está apto a adentrar adentrar aquela equipe, mas pode estar apto a adentrar uma outra equipe, porque nenhuma equipe tem uma avaliação igual à outra. Então, se ele não serve para uma equipe, ele pode servir muito bem para outras. Então, essas são as minhas palavras no momento de abordar depois do resultado, né? Se ele foi dispensado. Bom, a gente continua nesse bate-papo, nessa conversa sobre categorias de base, sonhos e desafios aqui no Piauí. Você que está chegando agora aqui para o nosso canal no YouTube, estamos conversando com a Aline Miranda e o professor Nilton Calel, que são das categorias de base aqui do River Piauí. E eu gostaria de saber de vocês quais as maiores dificuldades enfrentadas exatamente pelas categorias de base aqui no estado, em especial no River Atlético Clube, professor? Vou questionar a questão da prova de avaliação. E hoje, daquelas 300, só ficou 2 atletas. Aí você vê a dificuldade. Mas todo clube do Brasil tem dificuldade. É difícil fazer investimento, tem que ter muitas vezes tudo que tem olhar, a gente quer investir mais no profissional, muitas vezes deixa a desejar a questão do trabalho. É muito difícil, muito difícil. Depois que você tiver um monte de pais para poder ajudar, existe complicações mais. Uma categoria enorme. Muito mais de fácil. Aline, para os atletas, né, para os jovens que estão nos acompanhando, assistindo aqui a nossa live, como é que funciona o trabalho de captação desses jovens talentos hoje no River? Bem, geralmente assim, nós, quando está próximo ao campeonato, a gente faz algumas avaliações. Nós fazemos parte dessa comissão, que é eu, professora Aline, professor Nildo e o nosso coordenador, que é o Danilo Félix. Então, a gente entra num consenso da forma que nós vamos fazer essa captação. Geralmente, a gente se desloca a algumas outras cidades do interior aqui, do Piauí, do Maranhão, do Ceará, e, geralmente, também nós recebemos muito material de atletas pelo nosso Facebook, pelo nosso Instagram. Então, a gente vai segurando esse material, porque são materiais que possam estar nos interessando em questão de campeonatos, em questão de nós estarmos fazendo o nosso elenco para participar de algumas competições. E, dessa forma, a gente vai trabalhando. Bom, falando em campeonatos, assim, eu queria, desde 2015, né, há mais ou menos 5 anos, o River tem transformado assim, as categorias de base, tem feito uma mudança incrível nas categorias de base,
tem conseguido vários títulos a partir desse período. Professor, o que foi que motivou essa mudança? Qual foi a causa dessa grande mudança para essas conquistas na base do River nesses últimos anos? Fazer um trabalho, fazer profissional, e o trabalho da educação, com certeza vai ter esse. Cara do meu time tá no outro quarto, não tem porra nenhuma. Hoje, porque cara do meu time no quarto, deixa o cara no trabalho, tipo formiguinha. 1, 2, 3, 4, 5, e a gente tem hoje, a gente tem uma equipe qualificada hoje para montar um time. Tá. Pouco tempo de trabalho. Então, Aline, 2019 foi um ano especial para o River, não é? Assim, a gente pode relatar nesses últimos 5 anos a questão, antes de falar especificamente do 2019, nesses últimos 5 anos o River conquistou aí, vocês me corrijam se a minha pesquisa tiver falha, 4 títulos no Sub-19, um vice-campeonato piauiense, 4 títulos no Sub-15, um vice-campeonato no Sub-15, 2 títulos no Sub-17, 3 vice-campeonatos no Sub-13, 2 terceiros lugares aí na Copa do Nordeste Sub-20, um terceiro lugar no campeonato internacional que foi realizado na Bolívia, e ainda teve aquele momento especial em 2019 na Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? O River passando de fase. Qual foi? Dá para descrever ainda a emoção dessa trajetória do River na Copinha no ano passado? Professor Nildo fala ou sou eu que falo? Os dois, pode começar, Aline. É professor Nildo, professor Nildo. Vai, professor. Com certeza que a emoção foi grande, que a gente já estava com 5 anos tentando. Com certeza a felicidade foi grande. Então, a gente teve dificuldade, e a gente foi cuidado com passar de fase, com certeza. E eu deixei com 100 milhas, 2 cabos de 50. Aline, a emoção, vocês conseguem descrever assim essa emoção de toda essa trajetória de conquista dessa base que é importante para o clube e para os atletas também, não é? Sim, é muito importante, é muito relevante, principalmente porque dá um up, não é, no nome do clube, e a gente percebe o quanto o clube tem trabalhado em relação à questão da base, o quanto o clube tem incentivado a base a se desenvolver. Hoje em dia nós temos um centro de treinamento que serve tanto para o profissional quanto também para as categorias de base, que o campo está em reforma nesse exato momento, e também essa questão de nós estarmos trabalhando em uma equipe que, graças a Deus, vem dando muito certo. Eu acompanhei até o Sub-17 o ano passado, eu não acompanhei o Sub-19. A partir desse ano, eu já estou acompanhando as categorias do Sub-9 até o Sub-13, as categorias maiores, quem acompanhou o professor Nildo Caléu e o professor Danilo, nosso coordenador. E assim, é uma emoção indescritível, porque cada campeonato é uma emoção diferente. Quando nós ganhamos a Copa Água Branca o ano passado, nós fomos campeões, tá bom? Tanto na categoria Sub-17 quanto na categoria Sub-15. Quando nós retornamos, nós também fomos campeões do Sub-17, o campeonato piauiense, e também o Sub-15, ele ganhou 3 campeonatos ano passado. Ele ganhou a Copa Água Branca, Copa Nordeste Água Branca, ganhou a Copa Teresina, que é a Copa Semel, e também ganhou o Campeonato Piauiense. Então, foram campeonatos diferentes, de emoções particularmente diferentes para mim, que foram momentos muito bons, maravilhosos, momentos que eu nunca tinha prestigiado em minha vida, e graças a Deus eu estava lá presente em todos esses momentos. E assim, foi bom para a nossa parte profissional, para a nossa equipe, que também tem teve o nosso preparador físico, que é o professor Anderson Moura, também teve a participação do preparador físico Lucas,
também, que é do profissional, teve participação de outros profissionais também, como o professor Marcelo, também participou no Campeonato Piauiense junto conosco. E assim, a gente vem saboreando todos esses campeonatos e todos esses títulos, mas nada deixa a desejar por conta do nosso profissionalismo, da nossa carga de trabalho que foi muito boa, a nossa equipe bem homogênea, bem concentrada, bem unida. Então, isso tudo é fruto do trabalho da equipe e dos nossos jogadores, dos nossos atletas, que também é o sonho deles. Então, qual é o atleta que não quer ganhar um campeonato piauiense? O sonho deles é ganhar um campeonato piauiense. Então, eles fazem por onde? Eles treinam bem forte, eles vão mesmo com todo o gosto para poder jogar, vão para os treinos. Então, tudo isso faz parte desse projeto do River para conseguir galgar esses objetivos. Isso é importante, né? Ter essa atenção com a base, porque é o futuro aí para a equipe, não é? Para o clube em várias situações. Professor, a gente citou a questão dessa importância da base. Eu queria saber do senhor, porque a gente tem uma percepção de que falta apoio para as categorias de base, seja no futebol ou para as demais modalidades esportivas, não só aqui no Piauí, mas em todo o país. Existe realmente essa falta de apoio? Seria necessário mais contribuição das confederações, das federações para as categorias de base? Com certeza. Ia ter mais atletas categoria. Tem uma lei para poder uma aberta para fazer espaço para poder futuramente pode ser forte em todas as categorias que eu Brasil. Aline, 2012, foi em 2012 que a Confederação Brasileira de Futebol lançou, né, a questão do clube formador, o selo para o clube formador. Os clubes aí que têm a capacidade de estar formando esses atletas, oferecendo um trabalho de excelência para esses atletas. O River, aqui no Piauí, por que não se conseguiu ainda ter esse selo de clube formador desses atletas? Não se perde muito você formar um atleta e mandá-lo para o Brasil, para o mundo aí, sem ter os direitos garantidos, preservados por essa formação? Como é que vocês fazem esse trabalho, ver essa questão? Bem, o River em si, ele vem trabalhando fortemente, a presidência, tá bom, como um todo, vem trabalhando fortemente para mudar essa realidade, porque nós sabemos que o Brasil em si, como país do futebol, a gente percebe que existe ainda muitos desafios a serem ultrapassados, muitos obstáculos. Recentemente, eu participei do webinar, que é um evento sediado pela Federação Brasileira de Futebol, e assim, não só o River, mas existem outros clubes também que estão em Série A, também que não conseguiram ainda esse selo, por conta ainda de muita burocracia. Infelizmente, dentro do futebol existe muita burocracia, existem muitos tropeços, e ainda existe, assim, muitos protocolos que impedem que os clubes consigam esse selo. Mas, assim, o River ele vem trabalhando fortemente. Nosso centro de treinamento é um dos melhores daqui da região Nordeste. Nós temos o do Floresta, nós temos também o do Ceará, o do Fortaleza, mas aqui, próximo, em se falando de Maranhão e outros estados, aqui o nosso centro de treinamento do River é um centro de treinamento de referência. Nós temos departamento médico, nós temos alguns campos de futebol, nós temos quadra poliesportiva, nós temos academia, nós temos um vestiário de última geração. Então, assim, existe esse investimento que o próprio clube está fazendo, e também a questão de, na base mesmo em si,
falta sim o incentivo da iniciativa privada. A gente tem o incentivo completo e total da própria presidência do clube, mas a gente não se faz uma base somente com o clube, porque o clube em si não tem a condição de arcar com tudo. Então, precisa haver mais investimento dos empresários, precisa, sim, haver, assim, mais essa questão desses protocolos que a gente tenta, por mais que a gente tente, às vezes fica meio impossível de nós estarmos tendo esse acesso por conta da própria burocracia, que é demais. Bom, como você bem citou, a CBF realizou agora, né, dia 22, essa webinar, Isso. falando sobre as categorias de base no futebol aqui no Brasil. E só para contextualizar, o clube, para ter o selo de clube formador, ele precisa oferecer, né, aos atletas apoio pedagógico, médico, psicológico, nutricional, social, para todas as categorias, para que tenha esse avanço, né, que seja importante. Isso. Bom, nós estamos falando, você citou a questão dos desafios, e nós conversamos com um atleta, eu espero que vocês consigam ouvir o áudio dele, é o Lucas Amorim, é um jogador, né, da base da agremiação esportiva canadense de Goiânia, Goiás. Vamos ouvir um pouquinho do relato dele sobre esses desafios de um jovem atleta da base. Tenho 20 anos, sou da cidade de Governador Aço, Maranhão. Eu estou em Goiás, jogando na base. Estou correndo atrás do meu sonho, que é ser um grande jogador de futebol profissional, de realizar meu grande sonho, que é ser um grande jogador, um grande atleta, e de poder ajudar minha mãe, minha família, meus irmãos, e que eu possa ter uma vida melhor, que eu estou atrás disso também, que dê tudo certo na minha vida. E atualmente eu estou em Goiás, jogando futebol, mas por conta dessa doença Covid-19, atrapalhou muitos meus objetivos, mas nunca deixei de acreditar que isso vai passar logo, com fé em Deus, e que eu possa voltar o mais rápido possível também para o futebol, e que eu possa correr atrás do meu sonho. Com fé em Deus vai dar tudo certo, e que eu possa realizar meu sonho, ser um grande jogador de futebol, e que isso não pode demorar. Sim, claro que pode, mas um sonho nunca é impossível quando se tem Deus, e com Deus a gente consegue. E idade não é tão um documento. Se você tem um sonho e quer ser jogador profissional, você pode conseguir, tendo fé, confiando em Deus, você sempre chega lá. Obrigado, tamo junto. Bom, eu acredito que meus convidados de hoje, a Aline Miranda e o professor Nildo Calel, não conseguiram ouvir o depoimento do Lucas Amorim, lá da Associação da Agremiação Esportiva lá de Goiânia, mas ele fala basicamente sobre os desafios, né, como essa questão de um atleta da base, de acordar cedo, de ter a preocupação da questão da família, de buscar uma mudança para a família, de dificuldades em recursos para conseguir transporte. Então, de toda essa situação que vocês já devem conhecer bem aí, não é? É uma situação difícil, não é, professor, para o atleta que tem esse sonho e muitas vezes os pais não conseguem ajudar, os clubes também por falta de algum apoio, de recursos, incentivo da iniciativa privada ou das próprias federações, das próprias confederações, também não conseguem ajudar. Como auxiliar esses jovens atletas? É muito difícil. Eu tenho muitas situações, muitos atletas chegaram para mim, conversaram comigo, as dificuldades, passaram até necessidade, passaram fome. E muitos deles não passam para os pais a necessidade que eles estão passando para atingir o objetivo dele, que era o sonho. Tem uma situação aqui do amigo, um atleta, que veio para cá, que estava no clube fora, que ele disse que comia salsicha no almoço e na janta. Aí a mãe ligava, perguntava, e aí, meu filho, como é que tá, Felipe? Aí ela dizia, tá bem, mãe, tá beleza. Mas ele nunca contou para a mãe que estava passando fome. Mas ele estava lá no Pará, praticamente no Pará, num time, não vou dizer o nome do time,
cidade para poder realizar o sonho. Então, isso tem muita situação, acontece muito isso aí. Com os atletas para poder ter o sonho deles. Bom, Aline, essa realidade deve ser de milhares, de milhões de jovens, porque a gente vê bases, né, atletas que saem da base que são bem-sucedidos. A gente fala muito na questão da base do Santos, né, que revelou Neymar, Rubinho, Diego e muitos outros, Kaká, revelado pelo São Paulo, Vinícius Júnior, Flamengo, vários outros atletas que estão sendo revelados, conseguindo, né, o seu lugar ao sol, digamos assim. E aqui no Piauí, no Brasil mesmo, a gente ouve muitos relatos como esse do Lucas, que é do Maranhão, foi para Goiânia em busca desse sonho, como muitos piauienses que já passaram, que estão no River, que têm esse sonho, enfrentam isso. É difícil lidar com essa situação, não? É sim, um pouco difícil. Mas, assim, nada que a gente não possa estar tentando passar por cima disso. Questão de atletas que vêm de fora, como eu já falei, nós temos atletas que vêm de outros estados, nós tivemos atletas que vieram das Minas Gerais, da Bahia, Pernambuco, nós tivemos atletas do Pará, de tantos lugares e do interior do Piauí, interior do Maranhão, mas a gente sempre tenta amenizar, principalmente assim, como o professor Nildo falou, eu sou tipo a mãe dos meninos, porque eu tento dar esse suporte para eles, que eles não estão com a família deles, eles não estão próximos da mãe, do pai, da família, e fica, para eles um pouco difícil. Já pensou você sair da sua cidade, né, atrás de um sonho, correndo atrás de um sonho, que eles são os maiores protagonistas desse futebol, é o sonho deles ser um jogador de futebol. E quando eles vêm, como o professor Nildo falou, eles podem passar algum tipo de necessidade, mas eles não dizem, eles não falam nada. Nós temos atletas que saíram agora do nosso clube para outros clubes. Tem a questão de um atleta nosso que está no Atlético Goianiense, ele era sub-13, lá o pai tem que pagar para ele ficar em um alojamento, lá o pai tem que pagar para lavar roupa, o pai tem que mandar dinheiro para complementar a alimentação. Quando os atletas estão aqui com a gente no River, a gente faz completamente diferente. A gente tenta fazer com que a família tenha menos despeso possível. Eu mesma já instalei atletas em minha casa do sub-13, do sub-15, do sub-17, na questão de alimentação, a gente dá todo o suporte para eles, questão de vestuário, a gente está sempre tentando fazer com que eles se sintam o melhor possível, o mais próximo possível da realidade de uma casa, de uma família. Lá no CT mesmo, eles têm várias refeições por dia, tem a questão do lazer, tem a questão dos treinos, tem a questão da responsabilidade que eles têm que assumir como propensos futuros jogadores de futebol profissional, que é o que o nosso clube, o objetivo do nosso clube para eles é esse, formar uma base para o nosso clube. E assim, a gente tem feito o possível e o impossível para fazer com que a gente supra essas necessidades desses atletas, tendo um apoio pedagógico, questão de ir atrás de escola para eles estudar, questão de eles ter o lazer deles também, é sempre tudo monitorado pela nossa equipe. Então, a gente tenta fazer o melhor trabalho possível, mas de uma forma profissional e de uma forma que a gente acolhe esses garotos. Bom, a gente já citou aqui no início do programa que o Brasil é um dos países que mais forma atletas na base e também está entre os países que mais exportam atletas para todo o mundo. E o Piauí tem formado nos últimos anos muitos atletas. O River mesmo já formou atletas que hoje estão na Noruega, que estão em várias partes do país. Tem vários atletas aqui em Pernambuco, né, no Sport Recife, no próprio Fortaleza, em outras regiões do país. Eu gostaria de saber de vocês, professor Nildo, começando pelo senhor, por que, tendo tantos talentos aqui no estado, assim, tantos jogadores que são bons realmente, que são revelados aqui no estado, ainda se importa muitos atletas de outros estados para atuar nos clubes piauienses na base? Primeiro,
Primeira coisa é o seguinte, porque hoje, você trabalhar num clube como o River, você tem que trabalhar com competência e com pressão. Pressão por quê? Porque a gente exige muito da gente a questão do título. Isso. Do sub-9 ao sub-19, a obrigação é ser campeão. Então, a gente trabalha muito com pressão. Então, nós temos que trabalhar o máximo possível com o capital que tem de melhor. Se a gente não sentir uma necessidade de uma posição, com certeza, se nós não encontrar aqui, infelizmente a gente tem que trazer de fora. Então, a pressão é muito grande. É igual um treinador chega de fora, e por que que não bota um jogador da base, muitas vezes? Porque a cobrança é grande dele, tem que ser campeão. Então, isso aí, que em todas as categorias, tem que ser campeão. Então, a comparação da gente é como um Corinthians daquele, e poucos jogadores estão investidos da base. Então, é o seguinte, o River é grande, tem que ser a pressão. Aqui é muita pressão, adrenalina, então você tem que trabalhar no alto nível. Aline, vocês trabalham aí sob pressão o tempo todo, né? Vocês, a comissão, os atletas, essa pressão não para, ela é diária. Eu gostaria de tocar num ponto assim que muito se fala que é realmente importante para chegar até os clubes, que é a questão das escolinhas de bairros. O River acompanha de perto a questão das escolinhas de bairro. Como é esse trabalho que vocês fazem? Tem uma parceria com essas escolas? Como funciona? Bem, existem muitas escolinhas aqui em Teresina, se eu não me engane, tem para mais de 200 escolinhas aqui na cidade de Teresina. Todo o bairro tem 2, 3 escolinhas. E assim, quando a gente vai participar de alguns campeonatos, a gente fica também para olhar outros atletas de outras escolinhas, porque assim, a gente sabe que não é nada fácil a realidade das escolinhas de bairro, porque eles têm muito menos incentivo do que o nosso clube. Né? Essas escolinhas, elas passam por muitas necessidades, a gente percebe, eu tenho muitos amigos que são coordenadores de escolinhas de bairro, e eu percebo o sufoco que eles passam. Eu já enfrentei muitos, como é que eu digo assim, muitos problemas que esses meus amigos já passaram em campeonatos, onde nós mesmos do River, nós tivemos que ajudar, e assim, o que a gente percebe é que dentro da escolinha tem muito, muito talento. Tem garotos que os talentos ultrapassam aquela realidade e que eles poderiam estar se desenvolvendo junto com a gente no River. Então, o que a gente faz? A gente vai assistir os treinos, nós assistimos alguns jogos, e aqueles atletas que a gente percebe que tem um bom rendimento, aquele atleta que a gente sabe que ele é diferenciado, a gente tenta esse contato com o próprio coordenador da escolinha, que é o que é de praxe nós fazermos, nós realmente, o River e as escolinhas têm toda essa questão de afinidade, nós temos afinidade com todos os coordenadores de escolinha, posso citar aqui, tem o professor Márcio, tem o professor Toninho do Mocambinho, tem o professor Lelê, tem o professor Catita, tem vários aqui na cidade de Teresina. Então, assim, tem até o professor Antônio lá do Planalto Uruguai, o professor da ABB também. Então, assim, eles não têm muito incentivo. E é muito triste a realidade dessas escolinhas, desses atletas que poderiam sim estar se desenvolvendo para participar de campeonatos em um clube maior, que nem o River, mas nada deixar desmerecer as escolinhas, porque nós temos muitos técnicos bons, nós temos um técnico muito bom que tem na escolinha do Rei dos Reis, que é o professor Fábio, e assim, a gente vê essa realidade, a gente se entristece, porque assim, nós precisamos de patrocínio, eles precisam de patrocínio, mas mesmo assim existe essa questão de cumplicidade, que um ajuda o outro. Eles têm sim o incentivo da CEMEL, a Secretaria de Esporte e Lazer, Secretaria Municipal, o Dr. Rosal, ele é o secretário da CEMEL, mas assim, ainda deixa muito a desejar, porque as escolinhas precisam desse incentivo. Olha, é triste quando eu vou assistir o treino de algumas escolinhas, eles sequer têm material, e eles vão treinar em um campo de futebol que nem grama não tem, é só terra pura, aquela terra preta, e geralmente os atletas, eles ficam
doentes, porque tem a questão de subir a poeira, aí tem a questão de ter algumas alergias que eles podem adquirir com o tempo. E assim, isso dificulta para que eles adentrem esse espaço do futebol. Por isso que a maioria delas entra em alguns campeonatos fora do próprio estado para mostrar os talentos que eles têm. Mas assim, geralmente a gente vai, faz aquela olhada e a gente entra em consenso com o professor, o coordenador da escolinha, para ver a possibilidade de nós estarmos complementando o nosso elenco com esse atleta que é dessa escolinha. Professor, o senhor já até citou anteriormente a questão da falta de apoio. A gente vê que nesses últimos 4 anos tem chegado aqui no estado franquias de escolas, times grandes, né? Times internacionais, como o Boca Juniors, da Argentina, o próprio Paris Saint-Germain, lá da França, trazendo escolinhas nesse processo de formação para os atletas aqui. Falta interesse dos clubes locais, falta interesse de todos aqui no estado, digo, da iniciativa privada, mesmo do poder público, para estar formando esses atletas em escolas aqui da capital mesmo, do estado do Piauí? A respeito das escolinhas que vêm de fora, são as franquias que a pessoa pega e faz o projeto particular, que praticamente é escolinha particular, né? Vem com um projeto que muitas escolinhas dessas aí, ela não disputa competições, entendeu? Que eu sei que quem disputa competição só é o Boca Juniors, que eles pegam Mas acaba atraindo muitos atletas, não é, professor? Exatamente por ter o nome, né, esse nome de peso dos clubes e várias, né, e disponibilizar atrativos para esses jovens. É uma motivação para eles, que eles querem jogar num time grande, chega uma franquia boa, o Paris Saint-Germain, mas eu acho que eles têm que cair na realidade. Uma franquia dessa, a possibilidade é muito difícil. Então, eu acho que esse pessoal que vão para as escolas em particular, eu não sou contra, mas eles têm que valorizar o time da casa, um Piauí, um Flamengo, entendeu? Esses times que tem que valorizar, entendeu? Porque, felizmente, é um custo, muitas vezes pinta um jogador que a mãe vai só gastar. Por exemplo, nós fomos fazer um trabalho lá na Arca, lá o Fluminense fica lá. Aí o professor falou assim, não, eu estou treinando no Fluminense, mas eu não disputo competição. Eu falei assim, não dá para disputar competição, quem está aqui só para fazer a franquia. Então, assim, não é interessante para o atleta. Como é que você vai para uma franquia? Uma franquia e você não vai disputar competição. Aí, muitas vezes, esse trabalho deles aí, eu não sou muito a favor, não. Eu acho que os meninos têm que participar de competições, que as competições, com certeza, é as provas deles, se eles têm perfil e mentalidade para poder disputar uma competição e quando eles estiverem num time grande, eles não fazer feio. Essa é uma informação importante, né? Porque nem todos os pais, todas as crianças, os jovens e adolescentes que têm esse sonho, eles sabem disso, não é? Eles chegam uma franquia, por exemplo, digamos, do Bayern de Munique aqui, e já se interessam, né? Porque tem um nome, é um time reconhecido internacionalmente, por exemplo, do Chelsea. Então tem muito esse interesse. Acho que é importante passar essa informação para esses pais, para esses atletas que veem no filho a realização de um possível sonho, né? De uma transformação de vida, não é, Aline? É isso mesmo, porque assim, por mais que o clube ele tenha uma estrutura, essas franquias de futebol, mas infelizmente eles não podem participar de competições federadas. Por exemplo, o Campeonato Piauiense Sub-13. O máximo que se pode fazer é ele entrar em consenso com uma escolinha de futebol, que já é federada pela CEMEL, e fazer uma união, entendeu? Mas ele não vai poder participar com o nome do clube dele. Aconteceu agora no ano passado o campeonato Piauiense Sub-13, que tiveram escolinhas, no caso, eu não sei informar agora no momento, eu não me recordo, mas tiveram escolinhas de renome que tiveram que entrar juntamente com a escolinha de bairro para poder participar. E a questão da franquia não é acessível a todos os atletas que querem participar, porque eles cobram uma mensalidade, geralmente ultrapassa de R$150 em diante, tá bom? E assim, fica meio inacessível para aquele atleta que
de uma classe social menos favorecida. Por exemplo, um atleta nosso que hoje em dia vai estar no Fluminense, que mora numa vila, daquela Vila Irmanduce, você acha que ele tem condição financeira de pagar 200, 300 reais por mês para jogar futebol, para não participar de uma competição? Porque as competições são muito importantes. Por quê? Porque naquele cenário da competição, onde vem vários olheiros de vários outros clubes do país, geralmente quando tem um campeonato piauiense, Copa do Nordeste, Água Branca, vêm muitos olheiros. E a partir dali, aquele cenário é que ele vai mostrar o futebol dele, o talento dele. É uma oportunidade de ele poder adentrar a um clube de renome, um clube de Série A, porque o River é um clube de renome, é o maior do Piauí, mas existem clubes que estão na Série A e que os atletas, eles têm esse sonho de adentrar a esses clubes. Então, um atleta que ele está aqui treinando em uma franquia que não participa de nenhum campeonato, não tem como ele estar levando o talento dele, o futebol dele, para outras pessoas ver. Então, isso que é ruim de você estar dentro de uma franquia, estar treinando em uma franquia. Primeiro, tem a questão que, ao meu ver, somente aqueles que têm um poder aquisitivo melhor é que podem colocar os seus filhos para treinar numa franquia dessas, não é verdade? Mas, assim, a gente percebe que mesmo tendo essa questão do pagamento, muitos atletas fazem seus treinamentos, participam e fazem parte daquela franquia, treinam naquela franquia. Bom, eu estou recebendo aqui no Mais com Rádio Esportes de hoje, você que está chegando agora aqui pelo canal da Escola Mais com Rádio no YouTube, Aline Miranda, professor Nildo Calel, coordenador técnico da comissão da categoria de base do River e também secretária das categorias de base do clube River aqui do Piauí. Eu gostaria de mudar um pouquinho de assunto. A gente falou lá no início sobre a questão da paralisação das atividades esportivas devido à pandemia do novo coronavírus. A CBF lançou agora, no último dia 23, o calendário de base, né, do futebol de base masculino para 2020, com o início já do Campeonato Brasileiro Sub-20 para 23 de setembro. Como é que vocês analisam esse retorno desse calendário das categorias de base que foi divulgado pela CBF, professor? Aline ou eu? Começa pelo você, senhor. Professor. Eu achei o seguinte, como o calendário saiu, para o Sub-20, para o Sub-17, a gente vai participar do Sub-17, o Fluminense daqui vai participar do Sub-20, já sabe a programação, e a gente vai ter que trabalhar, vai ter que fazer o diagnóstico, fazer o protocolo, quando começar, para poder encaixar. Mas a gente hoje, felizmente, a gente tem que trabalhar com essa realidade, com essa doença. Hoje, infelizmente, a gente tem que trabalhar porque a gente tem a vaga da gente 17, então a gente tem que fazer a programação de acordo com o protocolo do governo. Estão fazendo muito barulho. Aline, a gente viu a questão, né, de toda essa... Que aqui no Piauí, por exemplo, de acordo com o decreto do governo do estado, as atividades esportivas só vão poder ter retorno agora 6 de setembro. O campeonato Sub-20, ele já começa dia 23 de setembro. Logo em seguida já vem Copa do Brasil, vem o Sub-17, com início lá para o dia 11 de outubro. Quão prejudicado serão as categorias, os times do River que vão disputar alguma dessas modalidades com esse tardiamento nesse retorno das atividades? Bem, assim, nós estamos acompanhando o protocolo do profissional, que o prefeito, na quinta-feira mesmo, ele falou que o protocolo que o próprio River fez vai ser, todos os outros clubes vão acompanhar, os daqui do Piauí, e nós estamos também esperando a questão desse protocolo, que já foi colocado dentro da própria Fundação Municipal de Saúde,
E através desse protocolo é que nós vamos começar a organizar as nossas atividades da categoria de base. Tudo depende dos protocolos. Bom, o professor já falou aqui que uma categoria vai participar do brasileiro. Sub-20, sub-17, é isso, professor? Se o senhor me corrija, se eu entendi mal, porque cortou um pouquinho. Sub-17, né? 17, foi campeão ano passado, e os campeões de cada estado participam da Copa do Brasil. Entendeu? Certo. E a gente vai esperar no resultado como é que vai ficar a questão da Copa São Paulo Juniores, não sabe? Se já a gente vai também, vai depender da Federação Paulista, da CBF, para poder nomear os 2 representantes do Piauí na Copa São Paulo Juniores. A gente não sabe de nada até agora, a gente espera a posição que com certeza talvez seja nós novamente. Mas era isso que eu ia tocar com o senhor, né? Porque teve essa participação em 2019 que foi super importante, empolgante, não só para o River, mas para o Piauí de uma forma geral, porque o estado inteiro acompanhou a participação do River lá na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vocês têm feito um planejamento, mesmo com essas incertezas que ainda existem no calendário esportivo, vocês têm feito um planejamento já pensando nessa participação? Como é que o River tem se preparado para isso, professor? Com certeza, a gente está tudo programado, nós temos todo o protocolo, já tudo direitinho da questão de material, atletas, com certeza, se a gente botar para começar segunda-feira, com certeza eu acho que é um clube piauiense que tem condição de apresentar atletas e a organização no momento é nós. E aqui no estado, Aline, a gente viu aí que o Sub-17 vai participar do Campeonato Brasileiro, essa expectativa para a definição da Copinha no próximo ano. E aqui no estado, como é que estão os preparativos dos campeonatos que provavelmente retornam aí a partir de novembro, né, seguindo também o profissional? Como é que estão esses preparativos? Quais são os possíveis campeonatos que as categorias de base do River participam aqui no Piauí? Bem, Gil, geralmente o River sempre ele participa dos campeonatos das categorias sub-11 até o sub-19, mas no exato momento está tudo ainda indefinido por conta desse período da pandemia. Nós estamos aguardando o posicionamento da Federação Piauiense, que ela que é responsável de colocar toda essa questão desse protocolo, a questão de quais os campeonatos que vão poder acontecer, porque a gente sabe que vai ser um processo muito difícil, é um processo que os clubes vão ter que arcar com uma despesa muito grande. Então, a gente está aguardando essa questão da federação se pronunciar quais os campeonatos que irão ocorrer. Mas, dependendo de campeonato, o River está preparado, sim, ele vem se preparando, mesmo antes da pandemia, já com as categorias todas já estão posicionadas, só aguardando um posicionamento da própria federação e da CBF. Professor, nesse período aí, praticamente mais de 4 meses de paralisação, como é que tem sido esse contato da coordenação técnica com os atletas que integram as categorias de base do River, eles que estão até em cidades diferentes, né, por causa desse momento? Vocês têm esse acompanhamento? Eles têm feito essa parte de treino? Como é que funciona essa dinâmica, esse cronograma tem funcionado de vocês com as categorias, com os atletas da base do River? A gente pegou nosso professor Anderson Moura, passar uns vídeos em cada grupo, em cada categoria a gente fez um grupo, e estão passando os trabalhos dia a dia para cada categoria, para não ficar parado nesse período. Então, a gente está fazendo esse trabalho, com certeza, se eles chegar aqui, com certeza eles vão estar mais possível bom fisicamente. Então, a gente está pensando nisso, para eles não chegar tão zerados aqui. Bom, gente, nós estamos aqui nesse bate-papo, no Mais com Rádio Esportes, desse sábado super especial, com 2 grandes convidados que fazem parte que integram as categorias de base, né, que trabalham nas categorias de base do River aqui do Piauí, a Aline Miranda, o professor Nildo Calel, falando um pouquinho sobre os sonhos, sobre os desafios enfrentados pelas categorias de base aqui no estado.
Infelizmente, o nosso programa está chegando ao final. Eu ficaria aqui o dia inteiro falando sobre categorias de base com vocês. Desde já, eu já agradeço muito a disponibilidade, o carinho de vocês estarem aqui com a gente. Aline, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, trazer essas informações importantes aqui para os atletas do Estado, para os atletas que integram, né, a base do River. Eu queria que você deixasse a sua mensagem e qual o seu desejo para a continuidade desse período, desse ano de 2020, tanto para os atletas da base como do profissional aqui no Estado. Bem, primeiro eu quero agradecer o convite, tá bom? Da Mais Com Rádio, que é um programa muito prestigiado, muito assistido e ouvido, tá bom? Não só no Piauí, no Brasil inteiro, que eu tenho atletas aqui que estão me mandando mensagem aqui no meu WhatsApp dizendo: tia, olha, eu estou assistindo, os meninos estão no Pernambuco, os meninos que estão lá em Salvador também. Então, assim, a gente espera que o mais rápido possível essa pandemia passe e que a gente possa retornar às nossas atividades no nosso novo normal, né? Porque vai haver esse novo normal e que a gente possa estar interagindo, que nós possamos estar conseguindo nos inserir nesse novo normal e dizer aos nossos atletas: e você que gosta de jogar futebol, nunca desista dos seus sonhos, desafios sempre vão haver, obstáculos, necessidades, mas quando você quer que esse sonho se realize, você vai atrás, você passa por cima de tudo. Então, e se você quer ser um jogador de futebol do River Athletic Clube, o maior do Piauí, então fica ligadinho lá nas nossas redes sociais, tá bom? Segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook, River AC Oficial, tanto no Instagram quanto no Facebook, tá bom? E muito obrigada a todos. Em breve nós estaremos juntos, tá bom? Fica a dica aí de ouro da Aline, né? Antes de passar a palavra para o professor Nildo, eu só quero mandar um abraço especial para os meninos aqui, ó. O Gabi Love Paris Marinho está dando parabéns para você, Aline, também para o professor Nildo. Tem o Vicente de Paula, Paulo Lira, está dizendo que está acompanhando, que os gêmeos Denis e Diego de Altos, né, da categoria de base sub-11 do River, estão acompanhando a live, e também o Danilo Félix dando parabéns pela live. A gente agradece demais as pessoas que estão participando. Professor, a sua mensagem para os atletas da categoria de base do River e dos demais clubes aqui do Piauí. Agradecer por o convite e dar um abraço para todos os professores de escolinha, professores das categorias de base do Piauí, para eles não desistir dos atletas deles, continuam trabalhando. E também agradecer também ao coordenador Danilo Félix, porque ele é um cara batalhador como a gente, como eu, como a Aline, que hoje, se a gente não estivesse dando força para um para outro, com certeza a gente não colocava essa categoria de base do River hoje aonde está. Então, quero agradecer todos os atletas da gente, da Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-19, que eles têm a paciência, que a gente vai estar aí de novo trabalhando. E o professor Anderson vai mandar mais trabalho para vocês e a gente vai conseguir atingir o objetivo até onde a gente puder. Beleza? Agradecer você novamente. Tchau. Professor Nildo Caléu, Aline Miranda, muito obrigado. Obrigado ao River Atlético Clube por liberar vocês para estar nessa live aqui com a gente. Um carinho todo especial para as pessoas que trabalham aí no River, fazendo esse trabalho incrível, para todos os atletas da base ao profissional. Obrigada a você que acompanhou a nossa live, obrigado a todos, né? E desejando um futuro bem incrível, um futuro maravilhoso para todos os atletas que têm esse sonho de transformar a sua vida através do futebol, através do esporte, um futuro maravilhoso para todas as escolinhas de bairro, né, aqui no Piauí, e a gente deseja mesmo sorte a todos, que esse novo normal venha com muitos títulos para o River e para todos os clubes do estado, e a gente agradece demais. Boa sorte a todos vocês, fiquem em casa, usem máscara e o sonho continua. Abraços. O programa de hoje teve realização
aqui da Escola Mais com Rádio, com direção geral do professor Iraildo Mota, produção e edição do Fernando Nepomuceno, apresentação de Judenio Costa. Abraço, gente, fique com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.